Vamos fazer então as questõezinhas lá da prova de 2018, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês por que a gente está fazendo isso, tá? A gente já tinha feito essas questões na aula temática. E aí eu tinha resolvido não fazer a questão novamente porque era muito recente a resolução. Mas o pessoal do quadro me recomendou fazer as questões, assim a gente tem a resolução completa da prova. Bom, então nós vamos fazer essas duas questões que ficaram pendentes, mas saibam que as resoluções também estão disponíveis, né, em outras aulas, tá? Só para ficar bem claro aqui, é a prova amarela. Eu tinha a impressão de que a gente tinha resolvido a azul, mas tudo bem. Amarela. Então vamos lá, a gente já resolveu essa questão, tá bom? Mas vamos voltar. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem uma inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então ele está mostrando aí uma inclinação, né, de 20 centímetros aqui. Aqui eu tenho 1 metro. O desenho não está em escala, tá bom? Tenho 1 metro. E aí a inclinação, ela é calculada dessa maneira, né? Eu divido a quantidade de centímetros pela quantidade em metros embaixo, e isso aqui vai me dar 20. E esse número vai sair em porcentagem. Eu acho isso meio bobagem, tá, gente? Eu prefiro calcular a inclinação como sendo 0,2 metros dividido por 1 metro, que vai dar 0,2 e que na forma de porcentagem é 20%, tá bom? História de calcular em... Tudo bem, vai dar no mesmo, né? Calcular em centímetro e dividir por metro. Mas saiba que se você dividir pelo número na mesma unidade em cima e embaixo, né? Em vez de usar 20 centímetros e 1 metro, se usar 0,2 metros e 1 metro, vai sair em porcentagem. A figura representa o projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base, situada a 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então eu tenho aqui o portão, né? E aí eu tenho aqui uma rampa. Então aqui eu tenho, ele está me dizendo que isso aqui vale 2 metros, tá bom? Isso aqui é o nível da garagem. Então, vocês sabem que nos prédios, né, é muito comum a gente fazer, né, garagem no subsolo. Então, aqui eu estou no nível da rua, o carro entra, desce e vai para a garagem, certo? Ele vai para a garagem. Aqui eu tenho 8 metros. Bom, então eu tenho 2 metros abaixo do nível da rua. Essa rampa se estende ao longo de 8 metros aqui. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Vamos entender o que ele quer dizer com isso. Inclinação máxima, olha, quanto maior a inclinação em número, o que significa na prática? Significa que essa rampa vai ficar cada vez mais assim, certo? Então, se a rampa estiver totalmente em pé, eu tenho a máxima inclinação possível. Então, eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. O que significaria inclinação zero? Significaria que não tem triângulo, né? Essa reta está aqui em cima, né, a esse segmento de reta de baixo. Tá bem? Então, inclinação zero seria isso. Inclinação máxima é quando a tangente desse ângulo dá infinito, né? Inclinação nada mais é do que a tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente desse ângulo aqui. Certo? Faz sentido, né? Inclinação tem a ver com esse ângulo. Quanto maior o ângulo, maior é a tangente. A tangente de 90 graus é infinito, né? Não existe o valor, inclusive. Muito bem. Se a gente tentar calcular a inclinação desse caso aqui, ó, vou chamar de I, inclinação inicial, eu tenho 2 metros sobre 8 metros, tá bom? Eu vou usar essa estruturinha aqui. Você também poderia simplesmente dizer 200 centímetros dividido por 8 metros. Isso aqui vai dar 1/4. 1/4 é 0,25. E 0,25 é 25%. Certo? Então, essa inclinação
ela passou da inclinação máxima permitida, que é 20%. Tá bem? Aí ele pergunta, né? Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Então, ele não quer mexer nesses 8 metros aqui. O comprimento da base da rampa permanece 8 metros. O que tem que mudar? O nível da garagem. Eu estou construindo a garagem. Então, eu posso fazer essa garagem, em vez dela ser 2 metros abaixo, eu posso fazer ela ser um pouquinho para cima, ou eu cavo um pouco mais e faço ela ser um pouquinho mais para baixo. Para minha necessidade atual, eu quero diminuir a inclinação. Se eu quiser diminuir a inclinação, então eu tenho que diminuir essa altura de 2 metros, certo? Porque diminuindo isso aqui, ó, essa curva vai passar a ser menos inclinada, certo? Vamos supor, por exemplo, se eu vier para cá, ó, essa curva fica menos inclinada, certo? Só que eu não vou diminuir, obviamente, a altura do chão normal da rua. A altura da rua é a altura da rua, mas eu posso mexer no nível da garagem. Então eu vou subir ou descer o nível da garagem. Como é que eu vou fazer isso? Olha, eu quero que a minha inclinação passe a ser, vou colocar a inclinação 0 e a inclinação 1, ela seja de pelo menos 20%, ou seja, 0,2. 0,2 é igual a uma nova altura dividido pelos 8 metros, porque ele falou para mim que os 8 metros não se alteram. Então a altura tem que ser 8 vezes 1,2, 8 vezes 0,2, né? Que vai dar 1,6 metros. Certo? Ou seja, como a gente já tinha imaginado, essa altura precisa diminuir. Se ela precisa diminuir, ao nível da garagem precisa ser subido, certo? Então, para que eu chegue nisso aqui, ó, eu preciso de 2 metros para 1,6 metros, eu preciso subir o nível da garagem em 0,4 metros, que é a mesma coisa que 40 centímetros, tá bom? Então, para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser elevado em pelo menos 40 centímetros, tá bom? É legal, gente? Então, para manter os 40%, ele tem que ser elevado em 40 centímetros. Pergunta, gente? Legal. Bom, vamos então para... Agora eu não sei qual que é. Procura aí a fonte. Mais uma. Essa não. Mais uma. Aí, Ecofonte. É 177. Então agora vamos na 177 da prova amarela. Então nessa questão, ele fala o seguinte: a Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Ok. Suponha que a palavra eco... Então, ela tem, né? Se você olha aí os exemplos que ele deu, eu tenho o eco e eu tenho vários buraquinhos, então na hora de imprimir, esses buraquinhos ficam vazios, ficam sem tintas, né? Eu preservo o meio ambiente, gasto menos substância e tudo mais. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lados x com furos circulares de raio x sobre 3. Então você vê que tem vários, né? Eu tenho a palavra eco, né? Eu tenho vários buraquinhos e o raio desses buraquinhos é de x sobre 3, tá bom? E x é a alturinha que a gente tem para cada quadradinho da fonte, né? Ele fez um modelinho aí, a gente pode colocar aqui. Então eu tenho aqui esse tamanho, ele é x, né? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então eu tenho 5x de altura e aqui dentro eu tenho, né, as bolinhas que ele indicou.
mais ou menos isso aqui, tá bom? Só vou desenhar esse. Vamos continuar. Então, ele está dizendo que esse tamanho da fonte é 192. Tá? O tamanho da fonte, galera, isso aqui pode causar um pouco de confusão. Tamanho da fonte não se refere à área ocupada pela letra, tá bom? Tamanho da fonte se refere a um tamanho linear, tá bom? Nesse caso é a altura. A gente não precisa saber disso, mas tudo bem. É a altura da fonte. Então, quanto maior a fonte, maior a altura que ela ocupa. Obviamente, sempre mantendo a proporcionalidade da largura com a altura, né? Mas aumentando a altura, a largura vai aumentar na mesma proporção. Mas tamanho da fonte não significa área, é uma medida linear, de uma dimensão só. Tamanho de área significaria aumento de 2 dimensões. Então ela tem tamanho 92 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio x sobre 3. Tá? Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Então, eu tenho uma nova área a ser pintada e vai ser a área inicial a ser pintada sobre 16. Isso significa que vai ser 1/16 da área inicial. Sabe-se que ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Essa é a informação fundamental. O tamanho da letra é aumentado na mesma proporção. Quando ele fala o tamanho, ele está falando o tamanho da altura e o tamanho da largura, tá bom? Não é a área ocupada pela fonte. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Então aqui, galera, olha, é o seguinte... até quando a gente resolveu essa questão as primeiras vezes, eu comentei sobre isso. A gente poderia querer calcular a área da fonte antes, a área da fonte depois, né? Subtraindo todos os x sobre 3 que tem aqui, as circunferências e tal. Mas a gente precisa lembrar de um princípio muito importante que vai ajudar a gente a resolver essa questão assim, ó, em 2 palitos. Né? Quando eu tenho... Olha só. Quando a gente está trabalhando com semelhança de polígonos, né? Quando eu tenho figuras semelhantes, o que são figuras semelhantes? No caso de polígonos ou figuras planas, eu digo que elas são semelhantes quando as medidas dos lados são proporcionais e os ângulos internos do polígono são congruentes, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma foto... eu quero ampliar essa foto. Para ela não se deformar, eu tenho que aumentar a largura e a altura na mesma proporção, certo? Quando é que essas duas figuras são semelhantes? Quando os ângulos internos são todos congruentes, certo? Então, antes, os ângulos internos são todos 90 graus. E os lados são proporcionais, ou seja, se daqui para cá eu multipliquei por 1,5, por exemplo... Então, daqui para cá, eu também tenho que multiplicar por 1,5. Se a largura foi multiplicada por 1,5, a altura também tem que ser multiplicada por 1,5. Quando isso acontece, eu tenho a minha fotografia sem deformação. Isso também vai valer para outras figuras. Se eu tiver um pentágono, um octógono, qualquer outra figura, à medida que eu aumento os lados proporcionalmente e mantenho os ângulos internos iguais, eu tenho figuras semelhantes. O que vai acontecer aqui é exatamente isso, tá bom? Na hora que eu pego esse esão e eu diminuo ele um pouquinho, os ângulos internos não vão mudar, né? Porque ele fez tudo isso ser quadradinho. Então eu vou mudar isso. E aí tem uma propriedade muito interessante que acontece, que é a razão das áreas, certo? Ela tem uma relação com a razão dos tamanhos lineares da figura. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente falar sobre isso melhor. Olha só. Primeiro exemplo. Vamos pegar aqui um retângulo. Então vamos supor que eu tenho um retângulo aqui, ó. E esse retângulo ele seja de 3 aqui por 2 aqui. Tá bom? Então a área desse aqui é 6, né, unidades de medida ao quadrado, tá bom? Então esse aqui é 3U, esse aqui é 2U, então a área vai ser 6 unidades de medida ao quadrado. Se eu duplicar, vou fazer uma figura semelhante agora, tá?
essa figura, para ela ser semelhante, como eu comentei, eu vou duplicar isso aqui, então vai ficar 6u aqui, e eu vou duplicar também a altura, então vai ficar 4u aqui. Certo? Para a figura ser semelhante, os lados têm que ser proporcionais. Então, dupliquei um, também duplico o outro. Qual que é a área agora? A área é 24 unidades de medida ao quadrado. Então, olha só. Vou calcular a razão entre os lados. Então, vai ser 6u sobre 3u. É a mesma coisa que 4u sobre 2u, concorda? Então, faço esse dividido por esse, dá 2. Esse dividido por esse, dá 2. Então, a razão que a gente chama de razão de semelhança é 2. Tá bem? O que significa esse 2? Significa que para eu sair dessa figura e passar a essa figura, eu mantenho os ângulos internos e duplico os meus lados. Ok? Agora, e a razão entre as áreas? Olha o que acontece. A área era 24, ok? E antes era 6. Ela passou a ser 24 e antes ela era 6. 24 dividido por 6 dá 24u quadrado sobre 6u quadrado. Vai ser 4, sem unidade, né? Porque eu estou cortando a unidade em cima e embaixo. Então perceba que a razão entre as áreas é o dobro da razão entre os lados. Se você fizer isso com o círculo vai dar a mesma coisa. Exemplo 2. Circunferência. Então, olha aqui. Vamos supor que eu tenho aqui com raio igual a 1. Ok? Aliás, vamos fazer com letrinha. Raio igual a R. E depois eu tenha uma outra circunferência, um outro círculo, e o raio vai ser 2R. Qual que é o comprimento da primeira circunferência? 2π, Rzinho. Qual que é o comprimento da segunda circunferência? 2π vezes 2Rzinho. Certo? Então isso aqui vai dar 4πRzinho. Então perceba que o comprimento 2 é o dobro do comprimento 1. Comprimento 2 é o dobro do comprimento 1. Dupliquei o comprimento. Agora vamos ver o impacto disso na área. A área 1 é π vezes o raio ao quadrado. E a área 2? A área 2 é π vezes... Quem é o raio agora? 2R. Então, 2R ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4πr ao quadrado. Então, olha só que interessante. Eu duplico o meu comprimento, mas a área 2, ela quadruplica em relação à área 1. Certo? Isso traz para a gente uma regra fundamental muito importante. A razão entre as áreas é sempre o quadrado das razões lineares. Justamente porque aqui fica bem óbvio, né? Eu estou duplicando essa dimensão e estou duplicando essa dimensão. A área não é essa dimensão multiplicada por essa dimensão? Então, se a área é uma dimensão multiplicada pela outra, óbvio que o efeito vai se acumular. Eu tenho o dobro aqui e o dobro aqui, então eu tenho 4 vezes no total. Se fosse o volume, eu teria que a razão entre os volumes é o cubo da razão linear, da razão entre os lados. Tá bom? Então aqui o que vai acontecer? A razão entre a nova área e a área anterior é 1/16, certo? Então deixa eu apagar isso aqui. Se a razão entre as áreas é 1/16, então a razão entre os tamanhos da fonte, tamanho da fonte 1 e o tamanho da fonte inicial, para que isso dê 1/16, tem que ser raiz quadrada de 1/16. Certo? Porque eu estou voltando, eu estou indo da área para a razão linear. Então tem que ser 1/4. Beleza? Então o tamanho da nova fonte em relação ao tamanho original, que era 192, tem que ser 1/4. Então o tamanho da nova fonte tem que ser 192 dividido por 4. Certo? Aí a gente pode fazer o que a gente gosta de fazer, né? Eita! 160 dividido por 4, mais 32 dividido por 4, né? Para a gente não fazer a conta armada. Então isso aqui vai dar 40, mais 8, 48. Então o tamanho da nova fonte é 48. Resumo da história. Se a área diminuiu 1/16, os tamanhos lineares diminuem 1/4. Certo? Diminuem para 1/4.
Então, de 192 passa a ser 98. Beleza, galera? A alternativa aí, então, é letra B. Bom, galera, a gente veio conversando aqui, né, nesses últimos tempos sobre diversos pontos e eu marquei bastante esses pontos, eu fiz as questões serem um pouco mais longas na resolução para falar com vocês sobre aspectos importantes de cada questão do Enem. Entendam a ideia da prova como um todo, tá legal? Meu conselho para vocês é, a gente já tem falado sobre começar pelas questões fáceis, por uma questão de confiança, né, de emoção, cuidado com o tempo. Existem muitas questões no Enem que você pode marcar a resposta certa sem precisar resolvê-la até o final. A gente viu alguns exemplos aqui, tá bom? Então levem isso em consideração porque isso pode ajudar pra caramba. Uma outra dica importante que eu quero dar para vocês é a seguinte: construa maneiras de fazer checagem cruzada. Ou seja, analise um determinado resultado e bole maneiras bem rápidas de ver se esse resultado faz sentido. Então analise o número que você chegou, a conclusão a qual você chegou e cruze isso com uma outra maneira de verificar se essa informação é verdadeira ou não. Tá legal? Na verdade, a ciência funciona muito assim, né? Eu não posso dizer que uma coisa é verdade simplesmente porque uma maneira de pensar me levou a essa conclusão. Eu preciso olhar isso de diversos ângulos diferentes, apoiado em modelos científicos diferentes, de pontos de vista diferentes, e se um começa a arranhar muito bom senso, se um começa a arranhar muito a estrutura lógica de raciocínio, a gente desconfia. Então, bole maneiras de fazer isso com as contas, sabe? Pô, cara, pensa bem, você está duplicando o número 0,75, não pode dar 400, não faz sentido. Você está duplicando um número, né, que é menor do que 1, o resultado tem que ser menor do que 2, não tem como ser diferente. Então, então bole maneiras de você fazer cross-checking, checagem cruzada. Verifique os passos, né, especialmente quando você está se preparando para a prova, nesses últimos dias aí que a gente tem, faça isso. Uma outra coisa é, faça muitas questões de provas antigas, muitas, tá bom? E faça mais de uma vez. Tá bom? Pegue especialmente a prova de 2018, que é uma prova que foi um pouco mais difícil, faça essa prova mais de uma vez. Bom, faça a prova 2, faça 3 vezes, de preferência sem olhar as resoluções que você já assistiu aqui com a gente ou no seu caderno. Tenta fazer do zero. Acostume-se com o tipo de questão que a prova do Enem faz. E é legal você fazer mais de uma vez para ganhar um pouco de tranquilidade ao perceber que questões com enunciados imensos, na verdade, são muito simples. Então é bom fazer várias vezes por esse motivo. E é bom fazer várias provas de vários anos, porque se você só fizer de um ano, você fica viciado na estrutura do enunciado e você já vai esperando o que você tem que fazer de antemão, e isso pode atrapalhar um pouquinho o seu preparo. Então faça as duas coisas. Faça a questão de anos anteriores e faça várias vezes. Essa dica é muito importante, galera. Ajuda muito a ter mais confiança na hora da prova. Uma outra coisa, é uma dica sutil essa, tá? Mas cuidado com esses dias finais de você não começar a estudar do zero um assunto que você não começou ainda. Isso pode acabar atrapalhando, gera um efeito rebote. Você vai começar a estudar agora um assunto que você não começou ainda, você vai ficar desesperado, você vai focar às vezes demais nele, pode ser que ele nem caia. Então, putz, cuidado, tá bom? Atentem-se para essas questões que sempre aparecem no Enem. Sempre tem algumas questões de análise combinatória, sempre tem questões que envolvem gráficos e tabelas, sempre tem algumas questões de estatística, tá legal? Sempre tem questões com continhas chatas. Então pega tudo isso, né, e exercita. Pega aquilo que é a sua fraqueza e faz isso muitas e muitas vezes até chegar o dia da prova, tá bom? Treina bastante isso para você ganhar um pouquinho mais de confiança também, tá? Outra coisa, um detalhezinho que a gente não comentou muito, mas que é legal a gente olhar, é sobre a TRI, a Teoria de Resposta ao Item, que é o modelo probabilístico que o Enem usa para corrigir prova, tá bom? Então, cada questão não tem o mesmo valor. Você pode acertar o mesmo número de questões que um colega seu e o seu desempenho na prova ser completamente diferente, tá bom? A TRI, ela olha, primeiro, ela faz uma pré-avaliação, essas questões são fáceis, médias e difíceis, então essas questões são distribuídas para um público grande de alunos que está terminando o ensino médio, para que a gente faça uma calibragem das questões. Então, você vai para a prova com algumas questões que já foram pré-testadas de antemão, tá legal? Por que interessa fazer isso para a TRI? Porque se eu boto uma questão para 1000 pessoas resolverem e todas as 1000 respondem corretamente, essa questão não serve para nada. Ela não diferencia quem sabe de quem não sabe o assunto.
Para o Enem interessa questões de qualidade, e questões de qualidade envolvem questões que quem sabe acerta e quem não sabe erra. Tá legal? E como é que a gente faz isso? Usando um modelo matemático decente, bonitinho, que é muito bacana. Então, o primeiro eu tenho questões fáceis, médias e difíceis na prova e, teoricamente, isso está bem balanceado. É claro que fácil, médio e difícil depende do público, tá bom? Então, eu tenho uma primeira classificação de fácil, médio e difícil que foi feita com um determinado público. O público da prova não é o mesmo, tá? Mas você deve esperar aí mais ou menos metade da prova de nível médio, mais ou menos outra metade da prova de nível fácil e difícil, em princípio, tá? Fácil, médio e difícil são conceitos que dependem do público, beleza?